tarde, pessoal. Começando então mais uma live. Nós vamos conversar hoje sobre o tema a ausência do ensino da gestão da emoção nas escolas e na família, nesse período de quarentena, tá bom? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, pensando nas reflexões do Dr. Augusto Cury, do livro Gestão da Emoção, né? E o que a ausência dessa gestão pode ocasionar, e algumas dicas e sugestões aí bem interessantes. Trazer algumas reflexões. Vou começar com uma frase dele que eu ouvi hoje e achei fantástica, que diz o seguinte: o Dr. Augusto Cury diz: sem sonhos, as pedras do caminho tornam-se montanhas. As perdas ficam insuportáveis. As decepções transformam-se em golpes fatais e os desafios em fonte de medo. Então, Augusto Cury disse isso aí só para a gente começar a nossa reflexão de hoje, tá bom? E aí, vamos lá, depois vai ficar salvo lá no IGTV, para você poder assistir depois com calma. Então, vamos começar. O assunto que nós vamos falar agora, ele é um assunto em que proporciona muitas reflexões sobre a inteligência emocional, algo que é um estudo que poucos estão atentos, né? A questão da inteligência emocional. Só vou pegar meu óculos, espera um pouquinho que eu tinha esquecido. Senão fica ruim para ler ali, tá bom? Ok, agora sim. Para pegar minha colinha aqui e ler melhor, tá bom? Então vamos lá. Inteligência emocional veio do Daniel Goleman, né? É esse estudioso, o livro é fantástico. Quem conseguiu terminar de ler esse livro dele, onde ele vai falar um pouquinho sobre a inteligência emocional, aí é muito legal, né? Legal aí que já tem gente entrando. Obrigada, Pamela, que tá entrando aí. Deixa eu acionar para você. Oi. Vou falar de um tema bem interessante, você que é psicóloga e lida com crianças também e adolescentes. Acho que vamos sentar e fazer uma troca bem legal, bem interessante, né? Se você quiser participar comigo aí com seus comentários, pode entrar, tá? E eu vou falar um coraçãozinho para você também. Então, o tema é... Eu ainda não aprendi a deixar fixo o tema ali, mas eu vou aprender, né? Mas o tema é a ausência do ensino da gestão da emoção nas escolas e na família. Aí eu li aí o de Augusto Cury, o Dr. Augusto Cury, que vai falar, muito interessante. Legal, mais gente entrando aí, o César, fiquem à vontade para nossa conversa hoje. Um assunto muito interessante, me trouxe muitas reflexões interessantes e eu acho que pode ser interessante para vocês também. Primeiro, eu estava falando que inteligência emocional, quem leu todo aquele livro do Daniel Goleman, onde ele explica, é um estudo novo, mas o Dr. Augusto Cury trouxe uma teoria mais do domínio dessa emoção. E nós, nas lives anteriores, estávamos falando da alfabetização das emoções, né? Então, ele vai falar agora a gestão da emoção, a gestão desse eu mais completo, mais integral. Tá bom? E aí, olha só que legal o assunto. É a teoria dele de gestão da emoção, esse livro é de 1984. Não é tão atual, mas já tem um tempinho, mas ainda tem pessoas que ainda não conseguem compreender, principalmente nas escolas, ou até mesmo na família. Poucas pessoas estão utilizando a gestão da emoção. Eu mesmo tive conflitos com a gestão da emoção. E eu acho que é importante a gente parar, aproveitar e refletir mais sobre isso. A gestão da emoção, do eu, essa gestão do eu, legal, ex-alunos entrando, todo mundo fique à vontade aí para nossa conversa, tá? Essa gestão do eu, ela é porque antes a gente só ligava para a questão da gestão do comportamento. O que é adequado, o que é inadequado. Não vou nem falar de certo e errado, né?
Vou falar sobre questões do que é adequado e o que é inadequado. E aí a gente esquecia um pouco de falar das emoções, né? A gente negligenciou muito essa questão das emoções. Todos nós, seres humanos, né? O Daniel Goleman veio com a teoria da inteligência da emoção, aí Augusto Cury reforçou, eu vou explicar aqui um pouquinho hoje essa teoria e o que fazemos para agora, o refletindo agora, o que fazemos agora nesse período de quarentena, nesse período de vida agora para combater essa ausência dessa gestão das nossas emoções, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais prático. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que é muito consumista. Uma pessoa que é muito consumista, né? Ela costuma gastar muito, quando vai comprar, perde o controle do cartão de crédito, né? Aquelas coisas todas. Por exemplo, ela não está acostumada a comprar muitas coisas, mas ela compra e ela vai lá, compra bastante porque ela vai focada na sua emoção muitas das vezes. Então, o seu comportamento é de consumismo, de comprar muito, mas é porque ela coloca, inconscientemente, ela coloca aquelas vozes das emoções dela e fala, você merece, você precisa disso, isso é importante para você. E aí, quando vai ver, ela sai da loja com 10 pares de sapatos, né? Porque ela acredita que merece, que é importante e tudo mais, né? Então, aí o que aconteceu? Teve o fator comportamental, né? Que é um comportamento, ela tem esse hábito, junto com a questão do fator emocional que foi desconsiderado. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade sobre as nossas emoções, certo? Beleza. Aí, vamos colocar um disparador para conversar depois desse exemplo, para exemplificar isso aí, dessa gestão do eu, gestão da emoção, a ausência que nós temos constantemente, né, de controle das nossas emoções, de parar e falar, ei, você não vai fazer isso agora, você tem que fazer isso só assim e controlar realmente essa ausência. Eu trouxe um disparador que o próprio Dr. Augusto Cury, ele traz no seu livro, para a gente refletir, que é o seguinte: em que escola os alunos são educados a filtrar estímulos estressantes e poupar os recursos do cérebro? Em que escola, ou vamos trocar, porque a gente fica às vezes sempre querendo colocar a culpa só na escola, agora que a educação está sendo feita muito dentro de casa, em que família, né, as crianças são educadas a filtrar os estímulos estressantes para poupar os recursos do cérebro com respeito às suas questões emocionais, né? A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, vai agora estabelecer a necessidade de cuidarmos dessa gestão do eu, né? E aí o doutor Augusto Cury vai trazer algo interessantíssimo, que é o GEI, que é uma teoria que ele criou. GEI, que significa o gasto de energia emocional. E o que quer dizer com isso? Ele vai falar que a gente precisa preservar o cérebro ou estressar. A gente sempre vai ter essa escolha. A gente vai ter que estar ou preservando o cérebro ou a gente vai estar estressando ele. E se a gente fizer a escolha de estressar o nosso cérebro, nossa mente, junto com as emoções, com esse todo o ser que nós somos, nós vamos ter doenças psicossomáticas, muita ansiedade, muita depressão e inúmeras outras coisas que nós vamos falar aí mais pra frente, tá bom? Uma outra coisa aqui bem interessante para a gente poder ver quais são os sintomas, então, desse problema que é falado, né? Vocês viram aí que eu me produzi todas para vocês, ó, hoje que tá friozinho aqui, aí dei uma produzida aí para vocês, para conversar com vocês hoje, e isso já dá uma animada para combater um dos sintomas aqui, ó. Por exemplo, sintomas que podem ocasionar, principalmente quando a gente está em isolamento. Por exemplo, dificuldade de tomar iniciativa, né? Você às vezes fica com dificuldade de tomar uma iniciativa de se arrumar, por exemplo, ou de chamar alguém para conversar, né? Manda um aviãozinho, ó, de dificuldade de tomar uma iniciativa de mandar um aviãozinho aí para alguém para poder assistir agora aí essa nossa live, tá bom? Um amigo, aí ou ex-aluno ou conhecido. Mas dificuldade de tomar iniciativa, isso é algo que tem que ficar atento. Quando a gente está com dificuldade de tomar iniciativa. Outra vez,
Outra questão é dificuldade de agradecer. Quando você tem dificuldade de ser grato por outras pessoas, não estou falando só de pessoas boas, que fizeram coisas boas na sua vida, mas pessoas que passaram pela sua vida de alguma maneira. E aí, desculpa, esqueci de desativar as notificações, já fui orientada a isso. Aí quando chega a mensagenzinha, vamos ver, a gente vai melhorando as lives, cada vez eu vou aprender um pouquinho mais, tá bom? Deixar conteúdo fixado e desativar as notificações para não atrapalhar aqui na hora da nossa conversa. Mas enfim, como eu estava falando, dificuldade de agradecer é um fator. Quando a pessoa não consegue passar pelas suas dificuldades da vida, enfrentar pessoas e poder agradecer, porque isso fez parte da sua história, né? Outro sintoma, né, que vai falar aí, que vai gastar a nossa energia, que é essa teoria do Augusto Cury, né, do GEI, que vai gastar a nossa teoria, é de se motivar. Quando você não tem capacidade de se motivar, você não consegue se motivar, isso vai gastar a sua energia, né? Então, isso também aí é uma outra questão. Outra questão que vai ser dita pelo Dr. Augusto Cury é a necessidade de reclamar, né? É um sintoma. Quando você está com muita necessidade de ficar reclamando constantemente, né? Esse aí é um sintoma. Pessoal que está entrando, eu ainda não aprendi a deixar, vou deixar ali vou acenando para vocês, mas eu vou só relembrar aqui o conteúdo que é a ausência do ensino da gestão da emoção nas escolas ou na família, ou na nossa vida, tá bom? Eu vou aprendendo aqui a colocar o conteúdo fixado depois, aprendendo a fazer melhor essas lives. Coraçãozinho aí, pessoal que participou. E tô citando o Dr. Augusto Cury, o livro dele, né, que eu tô lendo, ele tá me ajudando bastante aí a compreender essas questões e eu espero que seja de contribuição aí para vocês também com os seus filhos, para sua própria gestão. E vai falar que tem alguns sintomas que a gente tem que ficar atento. Então, dificuldade de tomar iniciativa, dificuldade de agradecer por tudo, por todas as pessoas que passam na sua vida, sejam boas ou ruins, pelo tudo que faz parte da sua história, de se motivar. A outra questão, a dificuldade ou a necessidade de ficar reclamando, de reclamar muito, de reclamar sempre, né? Ou de querer tudo rápido e pronto. Diz também que aí é uma outra questão, tá? Se alguém quiser comentar sobre isso, sobre esses sintomas que nós vemos hoje, ou você pode ver nas crianças muito isso, aquela ela quer tudo e quer tudo muito rápido e quer tudo muito pronto, né? O imediatismo no alcance das metas, ou o desprazer do processo, né, em atingi-las. Você está observando isso nas suas crianças, ou está observando isso em você mesmo, ou é necessário agora a gente agilizar por questões da ausência da importância dada a essa gestão do eu, né? E fiquem à vontade, então, todos que estão entrando. E continuando, falando sobre Augusto Cury, ele vai falar, então, desse GEI, que é o gasto de energia emocional que nós temos. E esses são os sintomas, né? Dificuldade de agradecer, dificuldade de tomar iniciativa, como eu falei. Mas ele vai criar também, o Dr. Augusto Cury, que é fantástico, a gente tem um brasileiro que teve essa teoria, né? Só quem não conhece muito do Dr. Augusto Cury, vou falar um pouquinho, eu estou falando de um psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor. A sua obra é composta de livros de ficção e não ficção. Está publicado em mais de 70 países, vendeu mais de 25 milhões de exemplares somente no Brasil. O autor da teoria da inteligência multifocal, que estuda a formação do eu, os papéis da memória e a construção dos pensamentos. É um dos poucos pensadores vivos cuja teoria é objeto de estudo em curso de pós-graduação. Augusto Cury criou o programa Escola da Inteligência, para ser introduzido na grade curricular, com enfoque na educação da emoção e no desenvolvimento da inteligência. Então, eu estou falando aí, né, baseado, né, na teoria do Augusto Cury. E algo muito interessante que ele vai falar é sobre as TEGs. Ele criou técnicas de gestão da emoção, que ajuda muito aí para a nossa vida. O que seria isso? Essas técnicas seriam para resgatar os dados da memória, o raciocínio, a criatividade e o pensamento crítico.
E aí, olha só que legal. Ele vai dar cinco formas de você fazer isso, que nós já tínhamos falado na live anterior. Olha lá, a primeira que ele vai falar é uma que a gente já começou a fazer, que aí talvez alguns falaram, ela fez um joguinho psicopedagógico, né? Os psicopedagogos têm aí, nós temos nossa raivinha, sabe? Porque sempre falam que psicopedagogo é só ficar mexendo com jogos e tal. E é o Dr. Augusto Cury, olha o que ele vai falar, que é uma das teses, né? Uma das técnicas é provocando a memória através de jogos como xadrez, damas, cartas e todos os outros. Isso é fundamental para criarmos uma técnica de gestão da nossa emoção. Então, olha só que legal, eu achei fantástico, né? Pensarmos aí, essa é a primeira técnica, então, do Dr. Augusto Cury. A segunda técnica que ele vai dar, ele vai falar que é estimulando a socialização através de atividades físicas. E aí você pode pensar em inúmeras coisas que você pode fazer em casa, nem que seja brincar de pega-pega, né? Brincar de pega-pega com suas crianças em casa, com seus filhos, jogar alguns esportes, mesmo que seja dentro de casa, mas que você vôlei, ou praticar esportes. Ele fala que isso vai estimular a gestão do nosso eu. A terceira das teses, né, da técnica da gestão da emoção que ele vai falar é desenvolvendo o altruísmo e participando de atividades filantrópicas como um agente atuante e não como um investidor passivo. Olha só que legal. Eu participei de 2 projetos voluntários e assim, é legal quando você pode ajudar financeiramente a algum projeto, é muito legal, mas mais do que ajudar só financeiramente, é muito importante que você seja atuante, que você vai lá, arregace as mangas mesmo e você atue no projeto voluntariamente. E isso vai fazer bem para a gestão das suas emoções, para o seu eu. Trabalhe em projetos voluntários. Isso quem está falando, Dr. Augusto Cury, né? Eu estou só repassando para vocês aqui, porque eu acho que é fantástico as contribuições dele. Falei sobre, são 5, né? Primeiro, provocar a memória através de jogos, que é o que a gente está falando, e os psicopedagogos trabalham muito intensamente em cima disso, né? Tem diversos tipos de jogos que estimulam, testes que são feitos através dos jogos, né? O segundo, estimulando para as atividades físicas, e aí bora movimentar. Hoje eu senti falta da minha zumba, não fiz muito ali minha zumba. Zumba é uma atividade que eu gosto de fazer, se não alongamento, exercícios mesmo dentro de casa. Não ficar parado, tá bom? Isso vai ajudar. Terceiro, desenvolver então o altruísmo participando ativamente de algum projeto voluntário, tá bom? De um trabalho filantrópico, alguma coisa que você realmente faça aí ser bem interessante para você. E a quarta técnica que o Dr. Augusto Cury ensina é o refinando a arte de contemplar o belo. Então, se você pode ser simplesmente ouvir uma bela música, uma linda canção, pode ser talvez a dança para você, apreciar filmes, novelas, talvez participar principalmente da natureza. Sei que estamos em um momento de isolamento, aí tem que escolher os momentos e os horários onde você pode estar em algum contato com a natureza, mas apreciar o belo, a beleza, faz bem para a gestão da nossa emoção. Olha que legal, né? Outra ali é a última que ele vai falar, a última técnica que vai ajudar na gestão da nossa emoção, é realizando atividades lúdicas e prazerosas que fomentam o sentido da vida e motivação de viver. Aí é aquela sua lista de bem-estar que nós já estamos conversando faz tempo, desde as outras lives, né? Nós estamos falando sobre isso, sobre você ter uma lista de coisas que você gosta de fazer, né? Eu, por exemplo, gosto de fazer live, gosto de estar conversando com vocês aqui, tá me tirando do meu isolamento, tá me deixando... vou colocar a máscara aqui, pera. Mas tá me deixa à vontade, me faz bem, eu me arrumo para poder vir conversar com vocês. Então, isso pra mim é legal. Outra coisa, eu aprendi agora, tô aprendendo com a minha cunhada a fazer crochê. Uma coisa que é um desafio, eu nunca tinha feito, não lembrava se eu fiz já na infância, na escola, algum período, mas ou com a minha avó e tal, mas aí resolvi fazer crochê.
sei lá, se você gosta de pintar, pintura, qualquer coisa nesse sentido, realizar esse tipo de atividades, diz o Dr. Augusto Cury, vai te ajudar, é uma técnica para te ajudar aí a desenvolver a sua gestão da sua emoção, tá? Aí agora eu gostaria de fazer uma pergunta para provocar a nossa conversa aqui com vocês. Gostaria de fazer uma pergunta então para vocês. Qual a sua idade emocional? Se você pudesse dar uma idade, por exemplo, eu tenho 40 anos. Será que eu tenho 40 anos de gestão de emoção? Não tenho. Eu entrei assim mesmo em conflito ao notar que não, que eu tenho que melhorar. Esse é um fator a melhorar. E você? Qual é a sua idade emocional? Então, o Dr. Augusto Cury vai fazer a gente pensar e refletir nesse livro dele sobre isso. O que vai determinar, ele vai falar, para saber qual é a idade que você tem emocional, é o entusiasmo, se você é uma pessoa entusiasmada, e se você é um ser dinâmico, né? Então, são duas das características aí muito importantes, tá? Outra coisa importante que o Dr. Augusto Cury vai falar, ele vai falar que existe, sabe, alguns gatilhos na memória, e esses gatilhos, eles podem aposentar a nossa mente, sabe? E que são gatilhos que deixam de estimular, né, a nossa mente, de irrigá-la, de provocá-la. Né? Por exemplo, existem exercícios como caça-palavras, ajuda muito. Existem diversas atividades onde você pode fazer para evitar de aposentar a sua mente aí. Ela precisa estar em constante criatividade, você é um ser criativo. É fundamental que você não deixe de criar, de se desafiar, de provocar mesmo sua mente. Eu não sabia crochê. Quando eu falei, não vou conseguir fazer isso aí. Fiquei enrolando. Agora já quero saber outras técnicas, já quero fazer outras coisas. Então, isso aí é bem legal. O fato é que o Dr. Augusto Cury vai dizer que a memória, na nossa memória, tem os maiores segredos da personalidade. Que na nossa memória tem os maiores segredos da nossa personalidade que nós desconhecemos, tá? E ele vai falar que, e aí não sou eu que estou falando, mas as reflexões dele, né? Que ele vai dizer que existem características doentias da personalidade que são imutáveis, né? Então, por isso que a gente fala como é difícil uma mudança, né? Mas ele trouxe, né, nos seus estudos, uma boa perspectiva, que é que se a gente criar janelas, ele fala de criar janelas, existem algumas janelas que a gente pode criar para poder tentar contribuir com as mudanças aí na gestão do nosso eu. Então são esses núcleos, né, para você ter essa mente livre, tá? E aí eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, nossa live não vai ser muito demorada hoje, tá? Para dar um gostinho de quero mais sempre, né? Mas para que também seja bem claro e objetivo, essa é a minha intenção. Ele vai falar sobre as janelas light, que seria saudável, né? É onde tem a gestão da emoção. Aí, e vai falar que existe já a janela killer, aí as janelas conflitantes. Então, quando você está vivendo aí em sua vida com suas várias outras inteligências, né, as suas outras capacidades cognitivas e tal, a inteligência emocional, que às vezes é descuidada, ela é necessária de enfrentamento no relacionamento com o outro, de que você crie dois tipos de janelas, né? De preferência as janelas saudáveis e que você consiga resolver os conflitos da janela killer. Quais são os sintomas da janela killer? Quais são? Primeiros sintomas são sintomas psíquicos mesmo, né? Humor depressivo. Você ficar com humor bem depressivo, isso é um sintoma de que você está com conflitos na gestão da sua emoção. Ansiedade é um outro sintoma. Uma ansiedade intensa, assim, muito crônica, sabe? Muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, o que você tem que fazer, o futuro, o céu, a vida, muitas coisas, né? Insônia é outro sintoma. Se você não consegue dormir, não consegue de jeito nenhum. Ataques de pânicos,
né? Ataques de pânico, você tem os ataques ali, é outro sintoma. Fobia social, medo de se relacionar, medo de se relacionar com as pessoas. Um ritual obsessivos, né? Se você tem alguns rituais que são muito obsessivos, que constantemente você faz. Uma confusão mental, sua mente não consegue nem estar pensando direito. Anorexia, olha, que aí tem que sempre dar uma olhada aí, principalmente os adolescentes. Eu que lidei com muitos adolescentes, tive em contato com alguns que já sofriam com esse problema de anorexia. Dores de cabeça constante. Gastrite é outro sintoma, tá? Da janela conflitantes, da janela killer. Hipertensão do funcionamento emocional, né? Então, todas essas questões conflitantes são janelas que, ao se relacionar com as pessoas, você vai estar enfrentando, ou dentro de casa, agora na quarentena, ou se você está voltando ao ambiente de trabalho, aonde estiver. E aí o Dr. Augusto Cury traz o problema, mas também apresenta soluções, né? Que seriam as janelas saudáveis, que também a BNCC agora, obrigatoriamente, né? A Base Nacional Curricular vai colocar nas escolas para que e a gente já tem que trabalhar em casa, né, com as nossas crianças, com a nossa família, com os nossos alunos, essa necessidade de reciclagem de falsos limitadores do seu pensar. Muitas vezes nós nos limitamos, a nossa forma de pensar está limitada, e aí a gente precisa conseguir reciclar isso. A gente também precisa buscar a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Precisamos ter a capacidade de se reinventar pós-crises. Então, muitos passam pelas crises e continuam, permanecem, ficam lá estagnados naquela crise. Você precisa ter a capacidade de se reinventar, buscar para superar aí, enfrentando aí seus desafios, certo? E aí, finalizando agora a nossa live, que falei que hoje ia ser bem curtinha aí, que vai ficar salvo no IGTV, para o pessoal, todo mundo poder curtir e assistir com tempo, e porque é um resumão aí, principalmente do primeiro capítulo do Dr. Augusto Cury, né, que eu acho que fundamenta tudo que eu estou falando até agora nas lives sobre os jogos com as crianças, as atividades. Ele é muito provocador, o Dr. Augusto Cury. Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra dele quando eu estava em São Paulo, que foi fantástica a palestra dele. Mas os livros dele são ainda muito, né, reflexivos e provocadores. E tem uma provocação que ele faz, que ele diz que somos aprendizes da memória, né? E aí vem a seguinte pergunta que ele coloca: se você pudesse, quem você deletaria? E aí alguns vão falar, eu me deletaria. Não, se você tivesse o poder de deletar alguma coisa, quem você deletaria, o que você deletaria? E aí ele dá uma resposta que eu achei fabulosa, eu achei fantástica. Ele disse o seguinte: não reclamar se o eu não tiver as ferramentas para apagar os fantasmas do passado. É muito melhor e mais sábio domesticá-los do que apagá-los. Olha que perfeito, gente. Olha que fantástico essa teoria. Então, às vezes a gente quer ficar tentando apagar, tirar, sei lá, se foi um problema, um conflito com um ex, se foi um problema, um conflito com algum chefe no trabalho, se foi um conflito com a equipe, se foi um conflito, não sei o que você gostaria de apagar ou deletar na sua vida, que deu errado, que não foi. Fala, em vez de a gente querer ficar com esses fantasmas aí, querendo sempre apagar e relutar e ficar lutando com esses fantasmas, fala que é muito mais sábio domesticá-los, sabe? Do que apagá-los. E ele fala que é importante fazer uma reedição das janelas killer, desses conflitos que você tem, e criando novos núcleos saudáveis, né? E então, por fim, ele fala que você vai criar um mega TGE, né? Uma mega técnica de gestão da emoção. Que mega técnica é essa aí? É onde você vai mapear quais são os seus fantasmas, quais são as coisas que estão atrapalhando aí a sua emoção, o desenvolvimento das suas habilidades socioemotivas, né? Você vai buscar um foco e disciplina para usá-los como aliados, né? Então, aquilo de transformar os seus inimigos em seus amigos, ó.
seus inimigos aí interiores, né? Para você ter essa cura interior. E ele vai falar, para finalizar aqui, que eu acho que é algo fundamental, é que nós temos às vezes uma neura. Nós temos uma neura de ser perfeito. Eu sou perfeitinho, eu quero ser perfeitinho, eu quero que as pessoas me olhem como perfeitinho. Não estou falando das pessoas perfeccionistas, estou falando de modo geral, nós temos essa neura de ser perfeito. E isso impede de darmos risadas de nossas próprias tolices, de rirmos de nós mesmos quando falhamos, né? De pararmos de fazermos tantas edições de coisas que deram errado e rirmos disso tudo. É lógico que respeitando, eu sempre trabalhei contra o bullying, né, para as crianças, principalmente pessoas mais sensíveis ali, né, então ter um pouquinho mais de cuidado, mas falar de rir da nossa estupidez, rir das nossas fobias, das nossas manias, do nosso eu sou, né, e o importante, ele vai, para terminar a nossa live de hoje, eu vou deixar vocês pensando aí, né, que é o nosso canal aí que vai para o YouTube, refletindo agora. Vamos refletir agora sobre a seguinte questão que o Dr. Augusto Cury apresenta para gente, que é: você recicla seus conflitos? Desconstrói suas mágoas? Abranda as suas perdas? Uma vez alguém me disse, ou era para ser. Algumas coisas não era para ser, né? Alguns acham que não tem isso que era para ser, eu tenho que... Mas aí ficam remoendo aquela mágoa por anos e anos e anos e anos, e aí ele faz pra gente refletir, para você ter gestão da sua emoção. Você recicla esses conflitos que você passou, recicla aí, domestica os seus fantasmas, como ele colocou, você se desconstrói as suas mágoas e você abranda um pouco essas suas perdas. O que você faz? Pensa aí, vamos pensar nessa ausência que nós estamos vivendo da gestão da emoção, para a gente tentar buscar termos aí o controle da gestão do eu, tá bom? Por hoje é isso, a conversa, muito bom estar com vocês, obrigada por todos que participaram, um tchauzinho para vocês, um beijo carinhoso aí para vocês, tá bom? Até! E podem fazer comentários, sugestões, podem me mandar no particular, entre lá no canal, se não assista no IGTV com mais calma, tá bom? E se tiver sugestões, dicas para me dar, eu aceito, tá bom? Até, bye bye!